Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Breno Moraes aqui para mais uma aula do nosso projeto Físicos do YouTube. E nessa aula a gente vai fazer exercícios de dinâmica impossível, são 4 questões muito boas, muito bacanas, onde você vai evoluir muito, se Deus quiser, com essa aula aqui, tá? Isso aqui é uma aula de exercício, você sabe que no nosso projeto sempre tem a aula de teoria e a aula de exercício correspondente ao mesmo assunto, e quem fez a teoria desse assunto aqui foi o professor Thales, do canal Chama o Físico, tá? Então, se você caiu aqui de paraquedas, vai lá no canal do professor Thales, Chama o Físico, e assiste a aula de teoria de dinâmica impossível, e vamos aqui resolver 4 questões lindas, maravilhosas, para você evoluir. Vamos junto, mas antes, solta a vinheta aí. Questão 1, uma questão mais simples para a gente fazer aqui uma ideiazinha legal. Vem comigo aqui, olha só. Analise o gráfico que mostra a variação da velocidade escalar em função do tempo de um automóvel de massa 1.200 kg que se desloca em uma pista retilínea horizontal. Então aqui a gente tem o comportamento da velocidade em metros por segundo e aqui o tempo em segundos. A intensidade média da força resultante sobre esse automóvel no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos. Então a gente quer analisar isso aqui, ó, de 0 até 4 segundos. Bom, com essa questão aqui, é só a gente fazer aqui uma revisão da teoria. A gente sabe que a segunda lei de Newton diz o seguinte, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, o teorema do impulso, pessoal, nada mais é do que um desmembramento da equação da segunda lei. Tu deve se lembrar que a aceleração é a variação da velocidade, a aceleração é uma grandeza vetorial, é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo em que essa aceleração aconteceu. Então, se a gente substituir isso aqui dentro, a gente vai ter o seguinte, ó, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, que é a variação da velocidade dividido pelo tempo, tá? Se eu passar esse ΔT multiplicando aqui, a gente vai ter que a força resultante vezes o intervalo de tempo é igual a massa vezes a variação da velocidade. E aqui a gente tem o nosso lindo teorema do impulso, que nada mais é do que um desmembramento da segunda lei de Newton. Então, força resultante vezes tempo é impulso. Aqui a gente tem variação de velocidade, velocidade final menos inicial. Então, massa, velocidade final menos massa, velocidade inicial é a variação da nossa quantidade de movimento, tá? Então, impulso igual a variação da quantidade de movimento. E essa força aqui, ó, a gente pode dizer que ela é uma força média, tá? Já que a gente tem aqui, ó, variação da velocidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular essa aceleração média aqui, né? Aceleração média como sendo a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo que isso aqui aconteceu, substituir aqui e, logicamente, a gente vai calcular essa força média aqui, tá certo? Então, o que a gente vai ter vai ser o seguinte, olha só. A gente vai ter que a aceleração média vai ser a variação da velocidade, como aqui a gente tem uma pista retilínea, né? Então, a gente tira aqui o caráter vetorial, fica apenas escalar. Então, ΔV, olha só, gente, de 0 a 4 segundos. A velocidade inicial é 5 metros por segundo, né? Num tempo de 0. No tempo de 4 segundos, no instante 4 segundos, a velocidade do móvel já foi 15, né? Então, ela vai de 5 até 15. Então, a velocidade final é 15, velocidade inicial é 5. E o intervalo de tempo que isso aconteceu foi exatamente de 4 segundos, ó. Que maravilha! Então, a gente tem 15 menos 5, que dá 10. Isso aqui dividido por 4, que vai dar para a gente 2,5 aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, essa força média vai ser exatamente a massa vezes a aceleração média. A massa 1.200
1.200 vezes 2,5. Fácil, fácil, gente. Eu vou só voltar essa conta aqui, fica mais fácil a gente escrever em forma de fração. Então, 1.200, 2,5 é a mesma coisa que 10 quartos, como a gente viu, concorda comigo? 12 dividido por 4 é 3, então isso aqui vai dar exatamente 300, ó. Então, essa força média aqui, ela vai ser 300, tá? Que é 1.200 dividido por 4, vezes 10, o que dá pra gente 3.000 newtons de força média, que é a resposta dessa questão. Então, uma questão bem simples para a gente ver aqui, ó, o teorema do impulso, só para a gente relembrar isso aí. Easy, easy, tranquilo, tranquilo, aceleração média vai dar para a gente uma força média. Questão 1 já foi. Questãozinha 2, vamos ver o que a gente tem aqui. Olha só, questãozinha bacana. Um carro de 1.340 kg se locomove sobre uma pista de testes. O gráfico abaixo da força resultante em função do tempo, analisa o seu desempenho. Utilizando destes, marque a alternativa que apresenta apenas as proposições corretas. Desconsidere a perda de massa de combustível do automóvel durante a análise, ou seja, a massa do carro é constante. Essa questãozinha, esse gráfico aqui confunde muito a galera. Vamos trocar ideias bacanas aqui, olha só. A área desse gráfico nos informa o deslocamento do carro. Galerinha, toda vez que você quiser saber o que a área abaixo de uma curva vai te informar, você multiplica esses dois eixos aqui, ó. Então, força vezes o tempo. Força vezes tempo, como a gente viu aqui anteriormente, força vezes tempo, como a gente viu aqui, aí eu apaguei, tá? Se você lembrar, força vezes tempo, isso aqui é impulso, tá? Ou seja, como a área a gente vai acabar multiplicando esses dois eixos aqui, a gente vai ter, na verdade, o impulso. Então, essa área vai me dar numericamente o impulso, tá? Então, não informa deslocamento, proposição falciane. Proposição 2, a área nos informa o impulso, que é uma grandeza física escalar. Impulso, galerinha, é força vezes tempo. Como força é uma grandeza vetorial e tempo é escalar, o produto de um vetorial por um escalar me dá um vetor. Então, impulso é uma grandeza vetorial, não é escalar, portanto, proposição falciane também. Proposição 3. Durante os 2 primeiros segundos, o carro está em movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo e uniforme é aquele movimento em linha reta, por isso o nome retilíneo. Uniforme porque a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, significa dizer que que a aceleração é zero. Porque a aceleração é aquela grandeza que mede a variação da velocidade. Então, se a velocidade não varia, a aceleração ela é zero. E aí você olha para cá e fala, cara, tem uma reta constante. De fato, essa reta constante aqui significa dizer que a força resultante é constante. Pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Então, se a força resultante é constante, significa dizer que a aceleração é constante, diferente de zero, né? Porque eu tenho uma força resultante, então eu tenho uma aceleração. E se eu tenho aceleração, é porque o movimento não é uniforme. Ele é um movimento uniformemente variado, tá? Então, cuidado. Isso aqui é um gráfico da força. Ó. Eu tenho uma força. Se eu tenho uma força, eu tenho uma aceleração. E se eu tenho uma aceleração, não é MRU, é MRUV, uniformemente variado. Portanto, proposição falciane. Já daria para marcar o gabarito aqui, na verdade, né? Ou é a letra D ou a letra E. Quase nunca é nenhuma das proposições está correta. Mas vamos ver aqui. Durante os 5 segundos, a velocidade do carro aumenta. Vamos lá. Olha o perigo disso aqui. Aqui, nos 2 primeiros segundos, eu tenho uma força resultante constante, portanto, eu tenho uma aceleração constante. Se eu tenho uma aceleração constante e essa aceleração é positiva, porque a força resultante é positiva, eu tenho, né, que a velocidade do carro está aumentando. Então, o ΔV, a variação de velocidade, é positiva, a velocidade do carro está aumentando. Agora, o que acontece aqui? Isso aqui é perigoso demais. Você olha para cá e fala, prof, aqui eu tenho que a força resultante está diminuindo. Ó. Se a força resultante está diminuindo é porque o móvel está diminuindo sua velocidade. Caraca! Gente, olha só. Força resultante diminuindo significa dizer que a aceleração está diminuindo.
Só que a aceleração diminuindo significa dizer... O que é aceleração? Aceleração é uma grandeza física que mede o quanto a velocidade varia em determinado intervalo de tempo. Então, se a aceleração está diminuindo, significa dizer que a variação da velocidade está diminuindo. Então, entenda. A velocidade ela continua aumentando, só que ela está aumentando cada vez menos. Você está entendendo? Então, a aceleração é a variação da velocidade em determinado intervalo de tempo, tá? Então, se eu tenho acelerações cada vez menores, eu tenho variações de velocidade cada vez menor. Então, assim, a velocidade está variando, ela está aumentando, só que ela está aumentando cada vez menos. Por exemplo, uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado significa dizer que a velocidade varia 4 metros por segundo a cada segundo. Já uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado significa dizer que a velocidade varia 3 metros por segundo a cada segundo. Uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado significa dizer que a velocidade está aumentando 1 metro por segundo a cada segundo. Então veja, a aceleração diminuindo significa dizer que a velocidade está aumentando, só que ela está aumentando cada vez menos. Ela está aumentando assim, vamos dizer, mais devagar. Então essa é a ideia por trás dessa questão. Então, proposição verdadeira. Durante os 5 segundos, a velocidade do carro aumenta. Só que aqui ele aumenta de maneira uniforme, aqui ele está aumentando de maneira não uniforme. A velocidade está aumentando, mas ela está aumentando cada vez menos. Tá? Força resultante diminui, aceleração diminui. Aceleração diminuindo significa dizer que a velocidade está variando, só que ela está variando cada vez menos. Então, proposição verdadeira, a gente fica aqui apenas com a 4. Espero que essa ideia tenha ficado clara para você, porque ela é muito bacana. Vamos lá, questão 3, uma questão muito boa também, olha só. O gol da conquista do tetracampeonato pela Alemanha na Copa do Mundo 2014 foi feita pelo jogador Götze. Nessa jogada, ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, amortecendo-a e chutou de esquerda para fazer o gol. Por detalhe, né? Um negócio bem detalhado aqui. Considere que, imediatamente antes de tocar no jogador, a bola tinha uma velocidade V1 de módulo 8 metros por segundo em uma direção perpendicular ao seu peito e que, imediatamente depois de tocar o jogador, sua velocidade manteve-se perpendicular ao peito do jogador, porém com módulo de 0,6 metros por segundo. Então ela chega com 8 e sai com 0,6, em sentido contrário. Tá aqui, ó, a figura. Admita que nessa jogada a bola ficou em contato com o peito do jogador durante um intervalo de tempo de 0,2 segundos e que nesse intervalo a intensidade da força resultante FR que atuou sobre a bola variou em função do tempo conforme o gráfico. Então essa força ela aumentou, atingiu uma intensidade máxima, depois ela diminuiu e isso tudo durou 0,2 segundos. Considerando a massa da bola como 0,4 kg, é correto afirmar que nessa jogada o módulo da força resultante máxima, então ele quer saber quanto equivale essa força máxima aqui, que atuou sobre a bola, indicada no gráfico por Fmax, é igual em newtons a. Questãozinha muito bacana em que a gente vai usar o teorema do impulso. Olha só, impulso, como a gente viu, ela é exatamente a variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. A grande sacada aqui, pessoal, é que essa subtração ela é uma subtração vetorial e é isso que pega os alunos. Então, olha só, quantidade de movimento, você lembra que é a massa vezes a velocidade. Então, a quantidade de movimento ela tem a mesmo sentido, a mesma direção da velocidade, já que a massa é uma grandeza positiva. Então, aqui, ó, eu vou ter uma quantidade de movimento inicial com essa direção aí nesse sentido, que eu vou chamar de QI, e depois que a bola volta, né, ela tem uma velocidade voltando, eu vou ter aqui uma quantidade de movimento QF, tá? Se a velocidade é saindo do peito, a quantidade de movimento é saindo do peito, quantidade de movimento QF. Tá bacana? O que a gente faz para fazer essa subtração vetorial aqui? Olha que bacana, gente. Então, o que eu vou ter? Eu preciso achar a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Concorda comigo? Só que essa subtração é uma subtração de vetores, é uma subtração geométrica. O que a gente faz? A gente transforma essa subtração numa soma. Então, a quantidade de movimento final, né? Eu posso escrever aqui, ó, mais menos a quantidade de movimento inicial. Concorda comigo? Tem algum problema em fazer isso? Problema nenhum, né? Cadê o vetor quantidade de movimento final? O vetor quantidade de movimento final, ele é esse vetor aqui, ó.
Acompanha ali na figura que eu fiz. Esse aqui é o vetor quantidade de movimento final. Concorda comigo? Cadê o vetor menos quantidade de movimento inicial? Se a quantidade de movimento inicial é em direção ao peito, o vetor menos quantidade de movimento inicial é um vetor contrário, com o mesmo módulo e mesma direção. Então, aqui eu tenho o vetor menos QI. Então, eu vou somar esse vetor, tá aqui, ó, o sinal de soma eu coloco bem aqui, com o vetor menos QI, só que o vetor menos QI, ele é assim, ó. Que maravilha! Então, o resultado dessa subtração acaba dando a soma desses dois vetores, tá? Então, já guarda isso no coração, pessoal. A subtração de dois vetores com sentidos contrários acaba dando a soma dos módulos desses vetores. Tá bacana? Então, isso aqui vai acabar me dando, ó. Isso aqui vai acabar me dando, vamos colocar aqui o vetor quantidade de movimento final e aqui o vetor quantidade de movimento inicial. Tá? A soma desses dois vetores, ó. Beleza? Então, aqui eu tenho menos QI, né? Então, aqui eu tenho o vetor quantidade de movimento final e aqui eu tenho o vetor menos quantidade de movimento inicial, tá? Então, o resultado dessa subtração acaba dando a soma desses módulos. Vamos ver, então, quanto é que dá o módulo da quantidade de movimento inicial. É a massa. A massa é de 0,4 kg, então 0,4 vezes a velocidade inicial, que era de 8 metros por segundo, 4 vezes 8, 32, então isso aqui vai dar 3,2 kg metros por segundo, tá? E a quantidade de movimento final, a massa, que é 0,4, vezes a velocidade final, que é 0,6. Então, 4 vezes 6 vai dar 24, então isso aqui vai dar 0,24 kg metro por segundo. Então, o impulso que a gente vai ter aqui, né? Lembra que o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento final menos a inicial. Então, só que o módulo do impulso vai dar vai dar a soma dos módulos, como a gente viu aqui, né? Porque eu tenho dois vetores com a mesma direção e o mesmo sentido. Então, esse impulso aqui, deixa eu só colocar aqui a minha borrachinha, ele vai acabar dando a soma desses módulos. Então, 3,2 mais 0,24. Tá legal, pessoal? Então, isso aqui vai dar 3,44. Concorda comigo? 3,44. Impulso, força vezes tempo, então Newton vezes segundo. Beleza, então eu tenho um impulso aqui, ó. Só que a gente sabe que o impulso pode ser calculado através dessa área. Concorda comigo? Então vamos fazer a continha bem aqui, com outra cor para não ficar muito bagunçado. Vou colocar aqui o verde. Então, impulso é numericamente igual à área. Então, o impulso a gente sabe que é 3,44. A área é a área do triângulo, que é a base, 0,2, ó, a base aqui, vezes a altura, que é exatamente o valor máximo, que é a força máxima, base vezes altura, isso aqui dividido por 2. Que maravilha, gente. Então, olha só. Então, essa força média aqui, essa força máxima, na verdade, 0,2 dividido por 2 dá exatamente 0,1, né? Então, eu vou ter 0,3, desculpa. Deixa eu colocar minha borrachinha aqui. Eu vou ter 3,44, isso aqui dividido por 0,1, tá? Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10, então isso aqui vai dar 34,4 newtons, que a gente encontra aqui na nossa letra B de boa toda. Fica atento para essa subtração vetorial aqui, que é perigosa. Subtrair vetores não é igual a subtrair números. Nesse caso aqui, como eu tinha dois vetores com sentidos contrários, a resultante dessa subtração deu a soma dos seus módulos, tá? Por isso que essa subtração aqui, ó, ela acabou dando como resultado 3,44, a soma dos módulos. E aí, lembrando que a área é o impulso, a gente encontra aqui a nossa incógnita. Tudo bem, pessoal? Questão bacana, questão bem detalhada aí.
Vamos lá para a próxima, uma questão bacana também, tem uma dica aqui importante para vocês. Olha só, a figura a seguir ilustra uma visão superior de uma mesa de sinuca, onde uma bola de massa 400 gramas atinge a tabela com um ângulo de 60 graus, com a normal, e ricocheteia, formando o mesmo ângulo com a normal. Então ela incide com o ângulo de 60 graus e é refletida com o ângulo de 60 graus também com relação à normal. A velocidade da bola, de 9 metros por segundo, altera apenas a direção do movimento durante o choque, que tem uma duração de 10 milissegundos. Olha só, 10 a menos 3. Então, veja que ela alterou apenas a direção, o módulo continuou o mesmo. Então, essa bola chega com 9 metros por segundo e sai com 9 metros por segundo. A partir da situação descrita acima, a bola exerce uma força média na tabela da mesa de... Bom, teorema do impulso mais uma vez, a gente sabe que impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Você já sabe que a bronca aqui é que a gente vai ter que fazer uma subtração vetorial. E aqui eu vou te dar uma dica, gente. Olha só, cadê o vetor quantidade de movimento inicial? O vetor quantidade de movimento inicial, isso aqui é a velocidade inicial. E aqui é a velocidade final. Então, o vetor quantidade de movimento inicial está bem aqui. Concorda comigo? Esse é o vetor quantidade de movimento inicial. Já aqui, ó, eu tenho o vetor quantidade de movimento final. Então, olha só, o que a gente tem? Eu tenho aqui o vetor quantidade de movimento inicial e aqui eu tenho o vetor quantidade de movimento final. Quantidade de movimento final e aqui quantidade de movimento inicial. O que a gente faz para fazer a subtração desses dois vetores? Você sempre pode fazer essa regrinha aqui. Eu poderia transformar mais uma vez essa subtração numa soma, né, e analisar o vetor inverso, mas eu vou te dar uma outra dica aqui. O que a gente faz? Pega os dois vetores do jeito que eles estão e una suas origens. Então, aqui eu vou ter o vetor quantidade de movimento inicial e aqui eu vou ter o vetor quantidade de movimento final com as suas origens ligadas. Concorda comigo? Você une as origens dos vetores. Está aqui, ó. Então, esse aqui é o vetor quantidade de movimento final. Tranquilo? Tá bem aqui, ó. O que a gente faz agora? O vetor resultante da subtração desses dois vetores vai ser exatamente um vetor que vem sempre do que está à direita para o que está à esquerda. Ou seja, da quantidade de movimento inicial para a quantidade de movimento final. Da quantidade de movimento inicial para a quantidade de movimento final. E a gente fecha o nosso triângulozinho. Tá? Então, esse vetor que eu coloquei bem aqui, ele é o vetor resultante dessa subtração. Então, a subtração do vetor QF com o vetor QI acabou dando esse vetor aqui, que é, logicamente, o impulso, porque o impulso é o resultado dessa subtração vetorial. Bacana? Vamos ver os ângulos aqui. Olha só, esse ângulo aqui é de 60 graus, esse ângulo aqui é de 60 graus. Então, gente, esse ângulozinho aqui ele é de 60 graus, concorda comigo? Ó, o vetor QF... ele forma um ângulo de 60 graus com a vertical, porque esse ângulo aqui ele é igual a esse. Então, aqui eu tenho 60 graus. Aqui eu tenho 60 graus, que é a quantidade de movimento inicial com a vertical. Então, aqui eu tenho 60 graus também. E aí, gente, se esses dois ângulos são 60 graus, o terceiro só pode ser 60 também, para que a soma dê 180. Concorda comigo? Ou seja, esse aqui é um belíssimo triângulo equilátero, onde todos os seus lados têm a mesma intensidade, porque todos os ângulos internos são iguais. Então, quanto equivale essa quantidade de movimento aqui? Ó? Vamos calcular apenas uma delas, porque elas são iguais, né? Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial, que é a massa vezes a velocidade. A massa, 400 gramas, 0,4 quilos, né, pessoal? Divide por 1.000. Então, 0,4 vezes a nossa velocidade, que é de 9 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento final, que é igual à quantidade de movimento inicial, 4 vezes 9 dá 36, só que tem aqui o 0, né? Então, isso aqui vai dar 3,6 quilogramas metros por segundo. Então, olha só, esse vetor aqui, ele vale 3,6 de módulo. Esse aqui tem um módulo 3,6 também. E o impulso também, porque esse triângulo é equilátero. Então, o impulso também vai ter 3,6 kgm por segundo, pessoal. É equivalente a Newton vezes segundo, tá? Então, tanto faz, ó. Newton vezes segundo. Com o valor do impulso em mãos, a gente usa o teorema do impulso, que diz o seguinte, ó. O impulso é exatamente a força média vezes o intervalo de tempo em que essa força média
em que essa força atuou no corpo, né? Então, o impulso, lindamente aqui, ó, 3,6. Força média, nossa incógnita. E o tempo, eu já fiz a continha aqui, gente, ó, 10 mili, né? Mili é 10 a menos 3. Então, 10 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 2. Então, 10 a menos 2. Então, essa força média vai dar pra gente, olha só, 3,6 dividido por 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 capota para cima 10 a segunda, tá? Então, 3,6 vezes 10 a segunda, que é 100, vai dar exatamente 360 newtons de força média, o que a gente encontra aqui na letra A. Tudo bem, pessoal? Então tá aí 4 questõezinhas muito boas de teorema do impulso, dinâmica impulsiva, impulso e quantidade de movimento. Espero que vocês tenham curtido, acompanha nosso projeto aí, se inscreve nos canais parceiros, tá tudo aqui na descrição, que você vai ajudar o nosso projeto Físicos do YouTube a chegar a mais pessoas e atingir mais pessoas aí com conhecimento para que você possa se preparar cada vez melhor para sua prova do Enem ou qualquer outro vestibular, tá? Então é isso aí, obrigado por ter ficado até o fim, um beijo no coração e até a próxima.